Queria que vocês abrissem comigo, por favor. Em Atos capítulo 10. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Atos 10, 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou algo imundo? A voz lhe falou a segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O tema de hoje é o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Oh meu Deus, o que é o homem subir ao altar sem estar cheio, Deus, do Senhor, cheio da Tua unção? O que é o homem subir ao altar sem o Senhor estar com Ele presente, sem ser o Senhor a conduzir a mensagem? São meras palavras, Pai. Talvez palavras de sabedoria, talvez palavras fortes, talvez palavras de inteligência. Mas sem o Senhor, Deus, não tem transformação. Espírito Santo, que o Senhor possa falar a mim e através de mim. Que a transformação possa ser daquele que fala e também para aqueles que escutam. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está preparado para ouvir a palavra, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui no livro de Atos, nós entendemos algo muito interessante. Pedro era judeu e ele tinha o costume de viver como um judeu. Não sei se vocês sabem, eu já comentei isso aqui várias vezes, mas sempre é oportuno comentar devido a algumas situações. Os judeus, falo judeu ortodoxo, trabalhei com alguns deles nos Estados Unidos por um tempo, eles são muito apegados à tradição judaica. Para vocês terem ideia, nem relacionar com outra pessoa de forma amorosa, uma judia pode, a não ser que aquela pessoa se converta ao judaísmo, porque senão ela é deserdada. Isso aconteceu comigo na época, uma garota que se aproximou de mim, achou que eu era judeu, porque eu trabalhava num estabelecimento judeu, tenho os traços árabes por causa do meu avô, e ela se aproximou de mim, e a gente começou a conversar, aquela coisa toda, na época solteiro, e aí ela foi para Nova York, e aí depois eu ia para Nova York para encontrar com ela, e aí ela perguntou o que eu gostava de fazer, né? E aí eu falei assim que eu gostava muito de fazer de tudo, porque eu era acostumado a fazer assim com o pessoal aqui da igreja, boliche, cinema, jogar, jogos à noite ali e tal. Ela falou assim: como assim com o pessoal da igreja? Eu falei assim: eu sou cristão. Daquele dia em diante, acabou. Eu fui para Nova York. Amém. Glória a Deus. Eu fui para Nova York, até também para sinal, vou encontrar ela. Nem encontramos, nem nada. Depois que ela me mandou uma mensagem: onde você está? Eu falei assim: também não vou ficar lambendo o chão para ninguém não. Mas tamanho a tradição pesa dentro do judaísmo. Para vocês terem ideia, o judeu mesmo, ele só come a comida que é kosher. Ou seja, se tem uma qualificação, um certificado kosher. O dono do estabelecimento que eu trabalhava
Do lado tinha um Subway, Paulo. Obrigado, Felipe. Do lado tinha um Subway. Ele nunca comeu um Subway, falava, que cheiroso. Mas porque o Subway não é kosher. Não é porque não tem dinheiro, ele era dono de um restaurante, de alguns restaurantes, mas é porque não era kosher. Aí você vê o judeu brasileiro, come de tudo, né? Eu estou falando do judeu ortodoxo. Kosher, só comida kosher, só leite kosher. Lá tem supermercado kosher. Eu trabalhei dentro de um chamado Kosher Land. Tudo lá era kosher. Se você entrasse com um chips que não era kosher, você podia ser mandado embora. Mesmo que não estava sendo vendido ali, não podia nem entrar. Tamanho rigor. E o interessante, obrigado, Dudu, é que aqui Paulo foi surpreendido com uma visão que veio de Deus. E a visão que veio de Deus a ele, a palavra ressalta. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto ele estava aonde? No pátio, fazendo o quê? Churrasco? Não. A Célia achou que era churrasco, não. Tô brincando. Enquanto ele estava no pátio, orando. Ele estava conversando com Deus. A palavra diz assim, que ele viu o céu aberto, foi uma visão, algo semelhante a um grande lençol. Pedro, eu falei Paulo, desculpa, Pedro. Algo semelhante, obrigado, a um grande lençol. E essa voz lhe dizia, coma, só que ali, quadrúpedes. Olha o que a palavra fala, eu vou ler com vocês. Coloca Atos 10, 12. Atos 10, 12. Judeu não come carne de porco, certo? E alguns outros também. E olha o que diz aqui. Desceu na visão para ele, Caio, contendo toda espécie de quadrúpedes. O que são quadrúpedes? Animais que andam, né, em 4 patas. Ai, Deus. Então, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Vou fazer uma pergunta aqui bem difícil de biologia. Ver quem foi reprovado, quem passou de ano. Porco é um quadrúpede, Fátima? Eu nunca vi um porco andando de 2 patas. Então, porco é um quadrúpede. E a palavra fala que desceu toda espécie de quadrúpede. Ou seja, a visão que veio a Paulo trouxe um porco para ele. Uma costelinha suína, ô Marcos. Um bacon. Desceu um bacon para Pedro. O Edson gostou. Uma pururuca. Só que Paulo, ele falou assim, eu jamais comi... Pedro falou assim, eu jamais comi coisa impura. Estou com Paulo na cabeça. Jamais comi coisa impura. Mas era a própria visão de Deus para ele. E ele estava rejeitando o quê? O novo. Ele estava rejeitando algo que Deus estava trazendo dentro de uma nova visão. Dentro de um novo tempo. Ei Pedro, aqui ó, não precisa disso mais não. Deixa eu te mostrar algo superior. Deixa eu te mostrar algo novo. Deixa eu te mostrar algo atual. Deixa eu te mostrar como eu quero fazer agora. Porque não é como o homem determina, é como Deus. Não é como o homem determina, é como Deus quer. Então, Pedro, ele rejeitou e veio 3 vezes a ele essa visão. E muitas vezes, Deus quer trazer algo novo em nosso meio. Só que o nosso tradicionalismo nos bloqueia. O nosso tradicionalismo fecha as portas. O nosso tradicionalismo rejeita. O nosso tradicionalismo fala assim, não Deus, essa água eu não bebo não. Não pai, porco. Deus, eu sou Pedro. A vida inteira eu fui assim. Quem é essa voz do céu para me insistir para comer esse quadrúpede esquisito aqui? Essa com patinha rachada? Só que o que Pedro estava fazendo, de uma certa forma, era rejeitando o novo. Moisés, quando Deus falou com Moisés a primeira vez para que ele tocasse a rocha, Raimundo, Maria Bezerro, era uma maneira de Deus falar, certo? Era o cajado. Quem concorda com isso? Quem já leu a Bíblia? Tudo ele fazia com cajado. Ele marchou com o cajado ali na água, o mar se abriu. Ele tocava o cajado, jogava no chão, virou cobra. Ele tocou com o cajado, virou sangue. Ele fez com o cajado, aconteceu. E aí, toca na rocha, pá, água da rocha. Só que aí Deus quis trazer o novo. Pedro, fala, Moisés, fala.
fala rocha para que ela dê água. Pá. Ele fez o quê? Ele bateu. Ele bateu. Ele não quis aceitar o novo. Ele bateu. Ele feriu a rocha, diz a palavra. Só que quando ele feriu a rocha, ele estava rejeitando uma nova maneira com a qual Deus queria se comunicar. Por quê? Não sei. O que eu sei é que Deus é Deus. E se Ele quer mudar, a escolha é dele. Não é da pastora Laila, do G, do Davi, do seu Geraldo, da dona Neuza, da Andréia, da Letícia. Se Deus quer mudar, Ele é Deus. E Ele faz conforme Ele quer. Antes em igreja, talvez cantava-se música somente cantado e com violão. Às vezes um piano, órgão. Não existia guitarra dentro da igreja. Quando chegou o rebanhão com guitarra, bateria, vocal, contrabaixo, foi um escândalo para a geração. Foi um escândalo. Carlinhos Félix, que é o vocalista do rebanhão, é um sócio meu em 2 projetos. E ele compartilhou o escândalo que foi na época. Como que as pessoas olhavam para eles de determinada forma. Como que julgavam tomate, julgavam condenação sobre eles. Mas, olha o que acontece hoje nas igrejas. Olha os louvores mais relevantes que existem no mundo. No mundo, não é no Brasil, no mundo. Louvores que tocam vidas, pessoas que se convertem através do louvor, pessoas que se convertem a ouvir uma música, pessoa que nunca quis saber de Deus, mas estava no carro dirigindo, veio um louvor, impactou, aquela pessoa começou a chorar e falou assim: Deus, o Senhor existe mesmo, não é possível. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que nem queria mais ouvir falar de igreja, mas ouviu uma música tocando na rádio, e aquela música tocou o coração dela, e ela voltou aos pés do Senhor, e a sua vida foi transformada, e a sua depressão foi lançada no mar de esquecimento, os seus pecados foram esquecidos, o perdão sobre ela foi recebido pela própria pessoa, através do louvor. Mas e se nós quiséssemos manter lá atrás, só o teclado e a voz? Nós estaríamos impedindo o mover de Deus no tempo novo que Ele quer trazer. Para de impedir o agir de Deus. O nosso tema de hoje, o agir do Espírito Santo. Ele age conforme Ele quer. Para de impedir o agir de Deus, com os seus bloqueios, com a sua mente, com as suas travas. Para de impedir o agir de Deus. Elevation, Hillsong, quem já ouviu falar desses nomes? Hillsong, United, todo mundo, né? Hillsong, acho que é difícil nunca ter escutado falar. Elevation, Bethel Church. Antes de chegar a palavra, muitas vezes, Edson, chega o louvor. Através do louvor a pessoa chega a Cristo. E olha que interessante. Muitas vezes Deus quer agir. E porque você tem um bloqueio, você impede o agir de Deus. Então, às vezes, tem um pregador trazendo uma mensagem. E o pregador, estou te falando de situações que já ocorreram. E o pregador, tatuado, por causa do tempo dele de secular, todo cheio de tatuagem, pescoço, braços. Por exemplo, Rodolfo Abrantes, acho que muita gente conhece. As pessoas vêm no púlpito, tem pessoas que vêm e quando vê, volta para trás. Pregadores que algumas vezes, por não estar dentro de um padrão de um determinado irmão, nós julgamos e nós deixamos de receber a palavra, porque a gente só desfruta daquilo que a gente honra. Se você não honra quem está ali em cima, essa mensagem não é para você. Você não vai ter a semente que foi lançada no seu coração, não vai gerar frutos, porque para você receber, você tem que honrar daquela semente que está sendo lançada. Isso é bíblico.
É claro que para adorar a Deus nós temos o nosso melhor, nós não chegamos na casa de Deus de qualquer forma. Você não chega aqui, eu não vou subir aqui sem camisa. Claro que não. Mas cuidado com os seus padrões, porque os seus padrões podem já estar antiquados nos padrões de Deus. Você está ouvindo aqui? Essa mensagem é para mim, em primeiro lugar. Essa mensagem é para essa casa, essa mensagem é para todos. Os seus padrões podem estar antiquados nos padrões de Deus. Enquanto você não entender isso, muitas vezes você vai bloquear o agir de Deus. Em Romanos 14 diz assim, Romanos 14:1, por favor. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, Daisy, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha que interessante. Um crê que pode comer de tudo, Consolação. Outro pensa que somente vegetais. Aí a Bíblia diz assim: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Quem que está dizendo isso? A palavra, Paulo. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus... Calma aí, deixa eu ler de novo. Não deve condenar aquele que come. Pois quem? Paulo. Pois Timóteo. Pois João, não. Pois Deus o aceitou. Próximo. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Próximo. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Vamos falar, volta no versículo 4. Só quero tocar mais um ponto aqui. Olha o que Deus está dizendo. Quem é você para julgar? Aquele que come tudo julga o que não come. Ou seja, eu como de tudo e eu vou julgar um judeu. Nossa, que bobeira, o cara está no Antigo Testamento ainda. O cara está vivendo a lei, irmão. Não come porco, está perdendo a pururuca, esses caras acham que estão cheios de Deus, mas estão cheios de normas. O que eu estou fazendo? Julgando. E aí o judeu olha para mim, coitado desse pecador, comendo porco, achando que está abafando. Coitado, se ele soubesse o que espera ele, o mar do inferno fervendo assim, ó, aquela cauda explodindo como um vulcão. 3 pontas para quando cair espetar. E a palavra está falando o seguinte: quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Pois o Senhor é capaz de sustentar. Próximo. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Sabe o que acontece aqui? Tem aqueles que guardam sábado, tem os adventistas. Gente, eu tenho amigos adventistas que eu adoro, que eu amo aquelas pessoas ali, pessoas leais, pessoas ligadas a Deus, guardam sábado. Cabe a mim julgar, Andréia? Não. Eu já tenho tanta fraqueza, eu já tenho tantas dificuldades, que eu tenho que olhar para mim, e eu tenho que me preocupar com o meu julgamento sobre mim mesmo, sobre a minha mente, sobre a minha consciência. Por que eu vou julgar o próximo? Ah, Davi, a gente não deve aceitar de tudo. Nós não estamos falando de aceitar de tudo. Nós não estamos aqui falando daquilo que fere a Deus, do que Deus condena na palavra dele. O que ele condena, Roseli, está condenado. Mas nós estamos tratando aqui de coisas espirituais, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, eu não devo julgar o adventista. Isso não é de Deus, não. A quem considera iguais todos os dias. Esse povo aí, ó, os evangélicos, no sábado cai trabalhando. No sábado, irmão. Não pode trabalhar no sábado. Pode trabalhar no sábado. Eu já comentei, nos Estados Unidos, os departamentos, hospitais, prédios de judeus, no sábado, no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, para em todos os andares, porque você não pode apertar o botão do elevador.
Minha tia trabalhou acho que 6, 8 anos no Monte Sinai, enfermeira, obstetra. Quando ela ia lá para não sei qual andar, ela tinha que entrar no elevador, quando era final de semana, e esperar. Andar 1, andar 2, andar 3, para, abre a porta. Andar 4, Lucas, para, abre a porta. Andar 5, para, abre a porta. Andar 6, para, abre a porta. Andar 7, para, abre a porta. Andar 8, para, abre a porta. E aí, você vai julgar? É considerado trabalho para eles. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Versículo 6. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, gente, escuta isso. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Porque ele considera, aquele que guarda o sábado, ele considera especial para o Senhor. Ou seja, pastor Denis, ele está fazendo para Deus, pastora Raquel. Ele está fazendo para Deus, ou seja, para Deus aquilo tem valor. Porque ele está fazendo para Ele. Da mesma forma, aquele que come carne para o Senhor come. Sabe por quê? Faz sentido isso, Consolação? Aquele que come carne para o Senhor come. Não, come porque está com fome. Come porque tem dinheiro para comer, não é verdade? Come porque gosta. Mas olha o que a palavra nos ensina. Aquele que considera, aquele que está com fome, aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Deus, obrigado por essa carne. Eu reconheço que o Senhor tem me dado condição de comer. Eu reconheço que o Senhor tem me dado condição de comprar. Quantos na África, Deus, não tem condição de colocar uma carne no seu prato? E o Senhor tem me permitido comer carne todos os dias. Quantos já fizeram essa oração? Nossa, só eu? Jaque, amém. Amém. Então, aquele que come carne, o cara está comendo carne de porco e está falando, Deus, obrigado, Pai. Ele faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, por exemplo, o judeu, para o Senhor se abstém e dá o quê? Graças a Deus. Obrigado, Pai. Eu estou abrindo mão de comer esse negócio cheiroso aí, ó, estalando. Pac. É porque eu sei quem eu sirvo. Olha que loucura. E a gente impedindo o mover do Espírito Santo por causa da nossa mente, por causa da nossa consciência ruim, que se preocupa primeiro em julgar, ao invés de tirar a trave do nosso olho, a gente quer tirar o cisco do olho do irmão. Próximo. Tem vezes, e grande parte das vezes, que Deus ele traz uma mensagem de acolhimento, Ele traz uma mensagem de amor, Ele traz uma mensagem de perdão, de cura, de milagre, de salvação, do poder, de extraordinário. Talvez hoje seja uma mensagem de exortação e de conhecimento, porque Ele quer agir através da sua vida, Ele quer agir mais. Talvez Ele já está agindo, mas talvez, pastora Laila, o nível que Ele quer agir na sua vida está sendo limitado por você mesmo. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, versículo 8, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra fala assim, olha que interessante. Quero ler aqui para vocês. 1 de Coríntios 8. 1 de Coríntios 8. Vou ler a partir do versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento, como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês
não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Sabe o que a palavra está falando aqui, Dudu? Cuidado, porque a liberdade que eu te dei pode ser uma pedra de tropeço para os fracos. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez pode chocar muita gente. Na Austrália, por exemplo, na Hillsong, tem um primo que mora na Austrália, e ele compartilhou que lá é muito comum os cristãos beberem cerveja. Falou que é muito comum. Não estou falando de embriagar. Está certo ou está errado? Quer saber conforme a visão da Bíblia? Eu me desafio a responder. Primeiro, se aquilo te escraviza, você já está pecando. Então, se você não sabe lidar com álcool, jamais chega perto. Você já está pecando. Segundo a visão da Bíblia. Segundo ponto. Você vai escandalizar alguém? Ai daqueles que escandalizam um dos meus. Hã? Você está escandalizando alguém? Se você estiver escandalizando, você está pecando. A Bíblia é simples, ela é clara. A gente que complica. Teve uma determinada vez que eu estava numa festa. Era adolescente, jovem ali, adolescente, festa de 18 anos, 15 anos. Aí o pessoal estava servindo vinho. Aí eu fui aceitar um vinho para beber. Na hora que eu fui aceitar o vinho, todo mundo, Davi bebendo! Ah, Davi bebendo! Não quer mais não. Não bebi. Escandalizei. Errei. Um vinho. Eu sou entregue ao vinho? Não. Nem sou fã de álcool. Não gosto. Não gosto. O álcool para mim representa algo tão ruim em maior parte das vezes, de pessoas que se entregam, perdem família, perdem dinheiro, perdem a vida se entregando ali a bebedice. Nossa, já sentou com pessoa que tem o hábito de beber constantemente? O cara fica chato. O cara dedica o tempo dele mais a estar no bar final sentado bebendo, que às vezes está fazendo uma coisa produtiva. Misericórdia. Fica com o hálito fedorento, fica com a pele exalando cheiro de álcool. Mas naquele dia eu quis aceitar um vinho. E eu escandalizei o pessoal que estava lá. Olha que interessante. Se eu estou escandalizando alguém, não vou fazer. Agora, se eu estou na casa com minha esposa, na lua de mel com a minha esposa, a gente foi para a lua de mel. A gente tomou. À noite, fizemos um jantar gostoso e uma tacinha de vinho. Posso fazer isso na frente de todo mundo? Não. Talvez algumas pessoas vão olhar e falar assim, vão tirar na foto e vão postar no Fuxico Gospel. Eu saí no Fuxico Gospel. Mas eu não saí por esse motivo não. É porque eu estou num projeto, o projeto que eu comentei, junto com Carlinhos, Álvaro Tito, Alex Gonzaga. Aí saíram famosos, se juntam para fazer turnê, sei lá o que, tipo. Aí saiu lá no Fuxico Gospel. Saí no Fuxico. E aí, por não conhecer a palavra, às vezes a gente está pecando. Você sabe que escandaliza, você faz. Você sabe que escandaliza, mas você faz. Teve uma vez que uma pessoa olhou para mim e falou assim, gente, isso aqui é verdade, tá, Hugo? A pessoa olhou para mim um dia que eu saí, eu tinha ido no shopping. Aí eu encontrei um cristão lá, a pessoa virou para mim e falou assim, um irmão, uai, você usa bermuda? Eu estou falando a verdade. Eu falei assim, uai, cara, eu uso. Eu falei assim, uai, tá de boa? Eu falei assim, tá de boa. Meu Deus. Então vamos continuar. Se eu estiver falando alguma coisa que estiver fora da palavra de Deus, eu te dou toda a liberdade para você chegar em amor e me repreender. Mas eu não estou falando cuspindo bobagem aqui não. Antes de subir aqui, eu estudo essa palavra. Antes de subir aqui, eu deleito, eu não só leio, eu medito. Antes de subir aqui, eu entro naquele banheiro e coloco minha cabeça, minha testa no chão do banheiro e falo assim, Deus, pelo amor de Deus, não me permita subir ali sem a sua presença. Não me permita subir ali, Pai, sem o Senhor estar de mãozinha dada comigo ali. Não me permita, Pai. Todo culto eu faço isso. A Letícia chegou ali agora, bateu na porta, amor, você vai demorar?
Eu estava de joelho, de cabeça no chão. Falei, não, né? Ela, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu tive que levantar, fui na beira da porta. Falei assim, não vou demorar não, estou saindo. Mas é por temor e por temor. Aleluia. O chão do banheiro é sujo, mas... Aleluia. 1 de Coríntios 8, 9. Vamos ler 1 de Coríntios 8, 9? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, ou seja, talvez você quer fazer, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, se vai se tornar pedra de tropeço, não faz. Eu já estou te dizendo, conforme a luz da Bíblia, você vai estar pecando, não precisa disso. Talvez o preço que a gente paga por algumas coisas é um pouquinho mais alto, mas a nossa recompensa é maior. A nossa recompensa, Deus, é na glória. A nossa recompensa vem de Deus. A nossa recompensa é o galardão que Deus vai nos dar. A nossa recompensa é a recompensa que Ele vai nos dar aqui na terra. É por isso que vale a pena. Você quer ser um atleta de ponta e quer comer tudo que os outros comem, beber tudo que os outros bebem, dormir farreando à noite igual os outros farreiam? Infelizmente você não vai ser atleta de ponta. Quem aqui já ouviu entrevistas do Cristiano Ronaldo? O jogador de futebol que mais vezes foi consagrado o melhor jogador do mundo, do planeta, da história do futebol. Ele não faz muita coisa que os outros fazem, mas os outros estão onde ele estão. Os outros ganham o dinheiro que ele ganha, Caio. Os outros são considerados o melhor, os outros têm um troféu que ele tem, consolação. Não tem. Então você quer recompensa, você quer troféu, sem pagar um preço. Não é nessa terra não, meu irmão. Não é nessa vida não. Até Jesus, para estar à direita de Deus Pai, Ele pagou um preço. Ele era o próprio Deus, Ele era o verbo vivo, Ele era o próprio Espírito de Deus, num corpo de carne que habitou entre nós. Ele não precisava provar nada para ninguém, para mim, para Jaque, para Fátima, para o tio Elias, para ninguém. Mas Ele pagou um preço para te ensinar que não existe glória sem pagar um preço. E eu não estou falando de pagar o preço com o joelho no milho, pagar o preço ficando sem comer. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de pagar o preço para a recompensa que você quer obter. Está fazendo sentido? Amém. Siga ou paro? Amém. Versículo 10. Não, versículo 10, isso mesmo, por favor. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Próximo. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, olha o peso das suas atitudes, olha o peso da nossa responsabilidade. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, o seu conhecimento pode ser demais para alguns. O seu conhecimento pode levar alguns irmãos ao quê? A pecar, ser destruído. E você vai prestar conta disso. Nossa, eu estou vindo para a igreja para sair com uma carga na minhas... Não, Paulo, não é isso não. Você está vindo aqui para você ter luz. A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina, ela é como uma candeia. A palavra de Deus, ela traz liberdade, ela te deixa leve. Opa, então eu já entendi, vou fazer assim. Isso aqui não é peso para ninguém, isso é liberdade. Vocês entendem? Isso não é preso, é liberdade. Aleluia. Versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Peca contra quem? E aí sabe o que acontece, Edson? Às vezes a gente está aqui na igreja e está no louvor, e aí estava igual a primeira música aqui, e vai romper o seu, e vai sei lá o que, e você está assim, ó, escorado na cadeira assim, ó. Entendeu, Deise? Aí está aqui, deixa queimar, e está ali um orando em línguas, outro ali no poder de Deus, outro ali ajoelhado chorando, e você está assim. Aí a mão cansa, depois cansa a esquerda.
Às vezes a sua consciência te deixa bloqueado do agir de Deus. O que essa mensagem tem a ver com o agir de Deus? Às vezes a sua consciência, às vezes a minha consciência, a nossa consciência impede o nosso agir. Aleluia. Parecendo Cornerstone. Versículo 13. Essa música marcou minha vida, Cornerstone. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, quem aqui está disposto? Roseli, você encara? Hã? Sabe por que quando eu fui consagrado pastor, eu fiquei tão revoltado? Vou abrir aqui para vocês, né? Sabe por que eu revoltei tanto, pai? Tanto. Porque eu já tinha que me privar de tantas coisas por ser filho de pastor. Tudo que eu fazia já era o ai Davi. Eu nem era pastor. Aí eu fui beber o vinho lá, que queria naquela noite tomar uma tacinha de vinho. Todo mundo, Davi beber, bater na mesa. Já era tanta restrição, tanto o quê? Cobrança, que quando eu fui consagrado a pastor, que eu não pedi, mas eu entendo e reconheço o chamado, e sou grato a Deus por isso, mas na época, Lara, eu falei assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu falei assim, agora eu não vou poder fazer nada. Agora eu não vou poder fazer nada. Até para sair, por exemplo, como a Letícia, quando eu conheci ela, eu falei assim, deixa eu ver, se eu sair para conhecer ela, alguém me viu e falar assim, mas Davi está ficando, pastor pode ficar? Não, eu estava conhecendo ela, eu não posso, vocês estão entendendo? E até para eu conhecer quem eu iria me casar, eu falava, Deus. Aí por causa disso eu vou virar o eunuco? Eu não. Jamais, comigo não. Mas eu fiz de uma maneira o quê? Prudente, sábia. Porém eu não brinco com a palavra de Deus. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Se lembre que o maior projeto de Deus se chama Denis, Raquel, José Edson, Roseli, Raimundo, Maria Bezerra, Dona Neuza, Seu Geraldo, Pastora Laila, Geraldo, Letícia, Márcio Rogério, Marcos, aleluia! Não, aplauda com força, gente. Vocês estão aplaudindo é para Deus. Se for na hora de louvar, se levantar as mãos, levanta assim não, levanta com força. Aplaudir, aplaude com força. Não é o pastor Davi que vocês estão aplaudindo não, continua aplaudindo. Aleluia, vocês estão aplaudindo o próprio Deus, a obra que Ele fez, a obra que Ele começou, a obra que Ele vai continuar fazendo, Caio, e a obra que Ele vai terminar. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão aplaudindo a obra desse Deus Todo-Poderoso, a obra desse Deus vivo. Esquece o Davi carne que está aqui em cima. Cuidado para não descredibilizar quem Deus está usando, porque senão essa palavra não corta seu coração. Da unção que você não honra, você não desfruta. Dá para dizer amém quem entendeu? Eu entendi isso, e isso para mim foi uma chave poderosíssima. Da unção que você não honra, você não desfruta. Às vezes eu vi alguém mais novo que eu subindo para pregar, novinho, e às vezes eu ficava assim, às vezes a pessoa subia e às vezes a pessoa não se veste direito, a pessoa não teve uma instrução. A Laís falou disso aqui ontem, né? A pessoa com um relógio dourado, sabe? Aquele sapatinho assim de couro de crocodilo que tem a ponta assim, cheia de risca assim, o terno vermelho, a calça verde. Aí você vê ali, você cria uma resistência. E aí, às vezes aquele cara está cheio do Espírito Santo de Deus. E aí a sua mente, o seu bloqueio, a sua resistência, o seu padrão, o seu julgamento te impede de desfrutar daquela unção que está saindo daquele pregador. Estão entendendo? Não julgue pela idade, não julgue se veste mal, não julgue se não sabe combinar as cores. Não faz isso não. Amém? Aleluia! Já estamos terminando. Quem recebe um juízo... Gente, quantas vezes eu li, pastora Laila, esse versículo, sem entender nada. Eu vou falar ele aqui. Quantas vezes eu lia ele e falava assim... O que
que isso quer dizer? É igual aquele versículo que nós falamos aqui, pastor Lai, da candeia, que depois fala, quem tem, mais será dado, ao que não tem, que será tirado. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Quem veio aqui na quinta-feira, teve uma revelação da parte de Deus, porque como ele disse, não há nada oculto que não será revelado. A palavra dele, Célia, vai ser revelada, está sendo revelada. Amém, Deise? A Bíblia diz assim, aquele que recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, Elis, se eu recebo um justo, no caráter de justo, suponhamos, vai estar aqui um empresário forte, na segunda-feira, dia 27. Gente, ele é um empresário no ramo de bicicletas. Só que às vezes você imagina a lojinha de bicicleta ali, né, que fica consertando lá, dando volta na chave, colocando uma coroa, trocando uma Shimano. Dono de 4 lojas, Buritis, Betim, Contagem. Sabe aquela loja na trilha certa de bicicleta ali? As 4 lojas são dele. Um empresário cristão, fatura multimilhões por mês. Cara ponta firme, vive a palavra de Deus, ama falar da palavra. Você conversa com ele o tempo inteiro, ele fala de Bíblia, disse aquilo. E um cara que começou morando de favor na casa de outras pessoas. O que ele fez para chegar onde ele chegou? Aí às vezes ele vai subir aqui. Ele é pastor? Não. Não, Hugo, não é pastor. Ele é profeta? Não. Ele é sacerdote? Não. Ele é diácono? Não. Aí ele sobe aqui. Mas é um cara de Deus, que vive, casado, com filho, bem sucedido. Aí você vai falar, o que eu vou lá fazer para ouvir um... E aí às vezes você vê que alguém insistiu. Sua esposa quer vir, você vai acompanhar ela. Aí você senta aí. O fato de você não honrar aquele justo no caráter de justo não te permitirá receber o que ele tem de novo para você. Está entendendo? É por isso que muitos chegam em alguns lugares, num treinamento, numa palestra, e o cara sai transformado, Caio. O cara sai assim, meu Deus, que é isso? E outro sai assim, e continua do mesmo jeito. Aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Obrigado, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Aqui, Eliseu só teve unção dobrada de Elias, porque ele, quando chegou Elias, e lançou a capa, segura aí, Caio, sobre Eliseu, Eliseu podia ter feito assim, esses caras aí que ficam dando profetada, sei não, viu? Eliseu largou tudo que tinha, gente. A Bíblia fala assim que até os bois que ele tinha, mandou queimar tudo, Marcos. Por que ele não falou assim, Dudu? Eu vou deixar os bois com a Mauro e com o Marcos, que são os pais do Dudu, porque se qualquer coisa der errado, eu volto, né? A Bíblia fala assim que ele queimou tudo. Tanto os bois quanto as ferramentas, ele queimou tudo. Sabe por quê? Não tinha volta. Essa unção que foi lançada sobre mim, esse profeta eu vou honrar. Ele teve porção dobrada. Não olha para minha aparência, magrinho. Nossa, que sou fortinho, né? Não olha para minha aparência, não olha para minha idade. Não interessa se eu sou seu primo, se eu sou seu sobrinho, se eu sou seu tio, se eu sou seu pai. Não, daqui uns 3 anos, 4 anos. Não interessa. Não interessa se a gente cresceu junto ou não. A palavra fala assim, que o profeta muitas vezes ele não tem honra aonde? Na sua própria casa. Aí às vezes você deixa de receber porque você é da minha família e fala assim, o Davi, nasci com ele. O dia que subir um primo meu aqui, uma tia minha aqui, uma irmã minha aqui, e eu pensar assim, é tia Laila. Ai meu Deus, o que ela tem para trazer eu não vou receber. E não sou eu que estou falando, coloca de novo por favor. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Aleluia. Glória a Deus. Se coloquem de pé, por favor. Amém.